Fala turma, grande abraço a todos vocês, sejam muito bem-vindos ao Fantasy Podcast, edição 30. Vamos trintar aqui, falando muito sobre a temporada 2024, mais um conteúdo para vocês. E hoje, um conteúdo aqui no podcast sobre jogadores que estão nessa fase do agora ou nunca em 2024. Já ouviu essa frase? É agora ou nunca. Ou vai para frente, ou a gente desiste, ou a gente diminui de fato as nossas expectativas. Então são jogadores, dá para dizer que estão em uma temporada decisiva. Eu não gosto do termo divisor de águas, né? Mas talvez se encaixe também esse termo para definir esses atletas que estão numa situação que nos deixa em dúvida, né? A gente deve draftar ou não? Onde que a gente pode escolher esses jogadores? Quais os riscos versus recompensas em tê-los em nosso roster em 2024? Então a ideia é justamente debater um pouco sobre esses atletas que nos geram impasses, né? Em relação a ADP, a valor, dinastia ou redraft. Esse ano a gente tem uma profundidade em algumas posições, mas em outras a gente precisa também de decisões mais certeiras. Então a ideia é debater aqui um pouquinho sobre esses atletas. Hoje, especificamente, a gente vai trabalhar mais jogadores pensando em redraft, né? A gente tem falado muito sobre conteúdos de dinastia, mas de repente dá pra encaixar um pouco do que a gente vai argumentar em valores de dinastia. Mas quando eu falar aqui sobre os meus rankings, nesse episódio 30, me refiro mais a redraft, a best ball, jogador, como estou enxergando esses jogadores para 2024, até porque o divisor de águas para esses atletas é justamente essa temporada, né? Como dinastia a gente precisa pensar a longo prazo, talvez não seja o caso aqui para a maioria deles. Mas vamos lá, 2 jogadores por posição, como nós temos feito aí nos últimos episódios. E começo falando sobre a posição de quarterback com o Gene Smith, do Seattle Seahawks. É um jogador que entra no agora ou nunca, né? Porque quando o Gene Smith substituiu o Russell Wilson em 2022, ele foi um league winner, né, na posição. Ele terminou como QB5 naquela temporada, com média de 17.9 fantasy points por jogo. Ele só ficou atrás de Mahomes, Josh Allen, Jalen Hurts e Joe Burrow. Então ele foi uma escolha que rendeu muito mais do que outros jogadores que inclusive foram draftados ali no top 12, né, como Trevor Lawrence, Kirk Cousins, como Justin Herbert, Lamar Jackson, até Tom Brady estava naquela temporada. Então o Gene Smith foi um jogador assim que rendeu demais para quem conseguiu pegá-lo na waiver em 2022, logo depois, ou até draftado ali, né? Foi um jogador que ajudou demais as equipes a terem um atleta que rendia de maneira regular. Só que aí, até um ponto que chamou atenção naquela temporada de 2022, que vai interferir em como a gente tinha o Gene Smith em 2023, é que do top 20, ele era o que tinha uma porcentagem de passes completos mais alta, 70%, era 69.8, 69.9, algo assim, mas arredondando, 70% dos passes completados. Então ele ficou numa posição assim de rendimento de jardas muito grande, e também ficou entre os top 10 dos que mais correram com a bola, apesar de não ser essa a principal característica, mas ele trazia esse upside. Aí vem 2023, a gente coloca o Gene Smith como uma escolha interessante, como uma escolha segura, até de late round. Vou deixar para escolher quarterback mais tarde, porque vou ter ali o Gene Smith ali para escolher depois. E em 15 jogos, ele foi o 19º em fantasy points por jogo, né? Teve uma média de 15.2 para Superflex, para ligas maiores, talvez até tenha entrega ali uma pontuação ok, né? Relativamente boa, mas acho que para nossa expectativa que nós tínhamos em relação ao que ele produziu em 2022 para 2023 foi um déficit, né, de produção. E agora a gente entra nesse agora ou nunca. Por quê? Porque o Gene Smith tem 33 anos, tá indo pro 12º ano da liga, tem agora no Seattle Seahawks o Sam Howell. Então é um ano que a gente vai ter esse divisor de águas, né, de como ele vai se comportar. Está num bom ataque. Em termos até de, vamos analisar individualmente o Gene Smith em 2023, ele foi o 12º entre os 30 QBs avaliados aí no PFF, então assim, em termos de uma produção individual foi ok, né? O John Snyder, que é o General Manager do Seahawks,
disse que o Geno Smith ainda é o QB titular, é o starter desse time, mas tudo vai depender da produção, né? O Ryan Grubb está chegando também para ajudar nesse ataque. Ele foi inclusive o coordenador aí do Michael Penix, né, no Washington, no ataque de Washington nos últimos 2 anos. Geno Smith está no meu top 22, é o meu QB 22 nesse momento. Outro dado que eu vi que eu achei muito interessante, deixa eu até aqui, ó, o Ryan Winks do Underdog trouxe uma estatística muito interessante sobre o Geno Smith. Ele teve 4 TDs anulados em 2023 por conta de interferência de passe. Então, se você adiciona esses 4 TDs, muito provavelmente ele estaria numa posição bem melhor do que QB 19, né? E em relação à média de porcentagem de passes dele, né, de passes completos, que é uma boa média, ele teria 4% a mais se não fosse as interferências de passe. Então, assim, as faltas acabam prejudicando também um pouco na produção do Geno Smith. Inclusive, essas interferências, quase todas foram no DK Metcalf, né? Eu lembro porque eu estava fazendo uma métrica sobre a produção do Metcalf, que foi um pouco volátil e muito disso por conta das faltas. Eu acho que existe contexto aí, né, para uma produção mais tímida, mas eu ainda vejo o Geno Smith acima do Sam Howell nesse time. Eu acho que ele é o titular e pode novamente ter uma produção regular, pelo menos em 2024, agora ou nunca para o QB do Seattle Seahawks. Meu segundo quarterback, ai meu Deus do céu, não é uma escolha legal, né? Sempre causa muita polêmica, eu geralmente estou acima do consenso em relação a esse jogador, que é o Daniel Jones, do meu New York Football Giants. O Daniel Jones, ele teve um 2022 espetacular, foi o QB9, liderou o Giants naquela corrida aos playoffs com o Brian Daboll, com 18 fantasy points por jogo. Mas ano passado, muita coisa deu errado, né? A partir daquele jogo de estreia contra o Cowboys, foi uma humilhação. Depois ele teve uma lesão grave, né, de ACL, ficou apenas 6 jogos em campo, teve uma média muito baixa de 9.5 fantasy points por jogo. Mas agora, retornando de lesão, o Giants não foi atrás de um novo quarterback. O Brian Daboll disse que, apesar da chegada do Drew Luck, o Daniel Jones é o titular dele. Se estiver saudável e aparenta estar saudável, ele vai começar a temporada. E olhando assim para um todo, né, dos Giants, o Daniel Jones tem o melhor elenco de apoio e a melhor linha ofensiva desde que ele chegou no clube. É uma temporada decisiva para ele, é um divisor de águas não só para fantasy, mas para a vida real do Daniel Jones. Ele precisa provar. Eu não estou nem entrando no mérito aqui do salário dele, que também acho que foi um erro gigantesco, mas o Giants tinha a possibilidade ali de fazer movimentos no draft, até se especula que tentou, né, subir aí pelo Drake May, não conseguiu. Tinha a possibilidade aí no board de outros QBs, como o DJ McCarthy, mas optou por Malik Nabers e tem um elenco de apoio muito interessante, né? Se a gente olha aqui para o ataque dos Giants, Malik Nabers, Darius Slayton, que eu acho que é um cara subestimado, Jalen White, o Wendell Robinson. Então acho que é muito fácil para o Daniel Jones pagar esse ADP dele aqui de QB 30, é o meu QB 23. Ele tem a questão da corrida também, vamos analisar o comportamento dele, mas é um divisor de águas, é um jogador que ou vai ou nunca mais. Se o Daniel Jones conseguir uma produção legal essa temporada, com certeza ele volta para o radar de muita gente. Nas primeiras semanas ali a gente vai estar podendo observar também um pouco da produção dele. Mas ou vai, ou de fato vai passar a ser um jogador escanteado, justamente por não ter a confiança das pessoas e, quiçá, não ter mais a confiança dos Giants ali com o Drew Luck no roster também para fazer essa sombra para ele. Mas eu tenho a sensação que o Malik Nabers vai tornar o Daniel Jones uma opção boa para fantasy. Mas ainda é um jogador que entra justamente nesse impasse nosso aqui de ser uma escolha que nos gera muitas dúvidas, né? Por isso que tenha o Daniel Jones em seu devido valor também. Passando para os nossos running backs, agora ou nunca mais para Najee Harris, né? Najee Harris é intrigante, né? A gente analisar o valor do Najee Harris, onde draftar o Najee Harris, por quê? Primeiro, a tendência com as mudanças de staff coach de coach staff, né, dos Steelers é de um jogo run ready, né? Ainda mais com o Arthur Smith, a gente sabe o quanto que o Arthur Smith gosta do jogo corrido, então eu acho que essas mudanças na comissão técnica, com base também no próprio draft dos Steelers, né? Troy Faltano,
Zach Fraser, Mason McCormick. Então acho que tudo isso indica que o jogo corrido vai fazer parte desse plano de jogo, né, dos Steelers, e eu acho que Najee Harris ele pode fazer parte disso também. É justamente a minha curiosidade em saber como vai ser essa divisão, né? Não vejo ninguém nesse backfield como o workhorse. Mas aqui o Najee tem algumas situações intrigantes nessa pré-temporada que me fazem olhar para ele e querer saber como vai ser essa produção, né? Primeiro porque ele perdeu peso, ele fez dieta, disse que vai estar mais comprometido, né? Ele foi de 242 libras para 235, né? Isso vai dar em quilos aí, 105, 106 quilos, salvo engano. E ele está também interessado em ter uma produção maior porque os Steelers optou por não acionar o 5º ano de contrato, que faz sentido, porque daria ele ali, ele estaria entre os 12 mais bem pagos, 10 mais bem pagos, então os Steelers tinham uma opção de um contrato de produtividade melhor, né? Então por isso que fez essa opção. E agora o Najee Harris precisa provar. É um ano decisivo para ele, é agora ou nunca mais para ele também, justamente até para saber qual vai ser o valor de mercado dele depois. E quando a gente olha aqui para o Najee desde 2021, ele foi running back 3 na primeira temporada, depois running back 14, running back 23 na última temporada, inclusive com o Jalen Warren na frente dele. E aí todo mundo já começa a mudar esse entendimento do backfield, né, dos Steelers. Pô, se o Warren foi melhor do que o Najee no ano passado, mais produtivo, então a gente vai draftar ele aqui na frente, né. Inclusive o Najee é meu running back 28, o Warren é meu running back 27. É muito neck and neck ali, né, muito no detalhe. E eu acho que são produções que tendem a ser diferentes, né. Eu repito, não vejo ninguém liderando absolutamente esse backfield com mais de 60% dos toques. Acho que vai ser muito parelho. E aí por que eu tenho o Warren na frente do Najee? Por conta do upside de você pegar passes, né? Então acho que esse trabalho de recepção do Warren, ele acaba chamando mais atenção, então a possibilidade de produzir uma jogada explosiva é muito grande. Então isso atrai mais. Mas olhando assim, friamente, até para a produção do ano passado, pro jeito que os Steelers utilizou esse backfield, eu ainda acho que o líder desse backfield é o Najee Harris. Eu ainda acho que ele é quem vai ter, assim, nas corridas, mais oportunidades. Mas, enfim, a produção, para mim, tá muito próxima. São dois atletas que estão no meu top 30, mas se a gente for olhar para as classificações do Najee Harris nas últimas temporadas, ele vem caindo, né, na ADP. Mas é um atleta que eu tô muito curioso, justamente por saber desse game plan aí dos Steelers. O outro meu running back aqui é o J.K. Dobbins. É um divisor de águas para ele, né? O J.K. Dobbins, se a gente olha pro histórico de lesões, é triste, né, cara? O J.K. Dobbins foi um dos meus jogadores mais draftados na posição no ano passado. Eu falei bastante sobre ele aqui no Fantasy Podcast. E foi tudo por água abaixo, né? Logo no começo da temporada, né? Com uma ACL, uma tendão de Aquiles, né? É verdade. E agora, no começo de maio, né, no mês passado, ele disse que estava 100% recuperado, que estava pronto para voltar, mas a gente sabe que não é tão simples assim. A gente viu o Ken Akers, né? Ah, tô 100%, mas quando você volta de uma tendão de Aquiles, muita coisa pode atrapalhar o seu estilo de jogo. Muita coisa pode não atrapalhar, ele pode voltar, pode render mais, pode ter uma sequência. Mas é muito difícil aqui, eu não estou investindo 100% nele, estou curioso para vê-lo, acho que é uma temporada decisiva também. Ele está num backfield muito aberto, que é o backfield dos Chargers, né? Que tem aí o Dobbins, o Gus Edwards, o Kemane Vidal, que é um dos calouros aí, John Herbert no comando. Então, é meu running back 52 neste momento, mas eu tô aqui torcendo pro J.K. Dobbins, mais como um fã do que como alguém que vai comprá-lo em fantasy, né? Eu acho que é um jogador muito talentoso, que foi muito atrapalhado pelas lesões, e eu tô curioso. Acho que esse backfield aí vai ser um backfield também apoiado no jogo corrido. E eu tô curioso, torcendo muito para que o J.K. Dobbins tenha aí uma temporada interessante. Mas é um jogador que eu tenho evitado, por enquanto eu quero ver. De repente aí mais próximo, né, da temporada, com training camp, com mais informações, talvez, se eu tiver ali algum sinal, né, que o J.K. Dobbins tá muito bem fisicamente, tá fazendo parte do jogo, é um cara que eu vou comprar porque eu gosto muito do talento dele. Mas é uma temporada de agora ou nunca.
Passando para os nossos wide receivers, quando eu tava pensando nesse programa, nesse episódio, eu pensei muito nesse cara, Jerry Jeudy. Eu acho que o Jerry Jeudy e um tight end que eu vou falar lá na frente, eu acho que eles são os caras que simboliza quando você pensa assim, 2024, agora ou nunca mais, vem Jerry Jeudy e vem Kyle Pitts, né, que eu vou falar daqui a pouco. E eu gosto do Jeudy. Talvez, eu sei que o fã-clube dele é bem inferior em relação aos que desgostam de Jerry Jeudy, mas eu acho que é um caminho para ele crescer em produção, até porque ele ganhou um contrato longo, tem 25 anos, não vou entrar aqui no mérito do contrato que o Cleveland Browns acabou dando aqui ao Jerry Jeudy, acho que isso é bem discutível, assim, eu também não daria, eu acho que, enfim, para a franquia é muito mais vantajoso para os jogadores esse contrato do que para a própria franquia, né? Então é um contrato certamente de risco, mas é um contrato longo, ele tem 25 anos, e eu acho que o Cleveland quer melhorar a produção do jogo aéreo ao todo, assim, né? Porque a gente sabe que o Deshaun Watson precisa melhorar, né? O jogo dele não foi brilhante como foi na época do Houston Texans, antes desse longo período dele fora da liga, então a volta não foi empolgante por vários aspectos, né? Futebolísticos, esportivos ou não. Então o Watson precisa melhorar, o Amari Cooper precisa de uma companhia ali, né? Porque o Elijah Moore não foi o cara que nós esperávamos até em relação à quantidade de targets, não foi interessante. O Njoku ajudou a carregar o piano ali no final da temporada passada. E acho que o Jeudy pode fazer parte desse plano de jogo. Vamos lá, desde 2020, o Jeudy foi o wide receiver 45, aí teve a temporada de lesão que ele ficou ali no top 85, né? Não foi ideal. Mas aí vem em 2022, ele fica no top 22, o wide receiver 22. E na temporada passada, o wide receiver 50, né? Foi um pouco escanteado ali. O Sutton acabou tendo uma produção muito, muito mais superior em relação a ele. Então, mudou de ares até algo que ele estava querendo. E acho que agora, essa temporada decisiva, então, agora ou nunca. Até vi uma estatística interessante essa semana, que o Stephon Diggs, antes de completar 25 anos, ele tinha 61 jardas por jogo. E ele estava numa equipe com um jogo aéreo muito bom, né? Stephon Diggs no começo da carreira. Jogo de QB bom. O que o Jerry Jeudy não teve antes dos 25, né? Sofreu com o jogo aéreo, sofreu com a questão do quarterback, mas teve 53,6 jardas por jogo. Tô repetindo. Stephon Diggs, 61 jardas por jogo antes dos 25. Jerry Jeudy, 53,6. Tá ali. Com uma diferença grande de jogo aéreo, quarterback. O que isso significa? Não sei. Mas tem espaço para a produção do Jeudy melhorar. E às vezes você mudar de equipe faz muito bem. Tanto que Stephon Diggs, depois dos 25, teve 100 temporadas aí, né, de mais de 1.000 jardas. Então, essas mudanças de quarterback, de equipe, elas podem fazer bem. O Jerry Jeudy, meu wide receiver 51 nesse momento, né, em draft, na pré-temporada. Então, um jogador que dentro do preço ali, de repente, um late round, tá ali sobrando no board. Um cara que eu tô tentado a apostar. É um cara que eu tô tentado apostar, mas muito curioso em saber se é agora ou nunca. Porque eu acho que ele se encaixa até melhor do que outros jogadores por conta da idade. Mesma situação de Jahan Dotson. Teve uma temporada de calouro que chamou a atenção. Muita gente tinha o Jahan Dotson como candidato a sleeper, né, a breakout no segundo ano na liga. Mas ele foi muito mal, né? Foi muito mal. E aí você tem a discussão, né? Por que ele foi mal? Tinha a ver com a questão do Washington como um todo, do Sam Howell no comando ali, né? Desse ataque. Ou de fato não é um jogador que vai ter essa explosão, esse ano breakout. O Dotson foi o wide receiver 50, né, em 2022, com 12 jogos apenas. Ele teve uma média de 10 fantasy points por jogo, então era um jogador que tinha ali no roster como banco, às vezes um flex, né, dependendo da semana. Então isso acabou chamando a atenção dele para outras ocasiões. Ele não conseguiu se firmar, vem agora pro terceiro ano, e aí eu me pergunto, será que ele pode ter um ano de Nick Collins? De a partir do terceiro ano, mudança de quarterback. Tô muito high no Jayden Daniels, acho que no modo geral, acho que ele vai ser um quarterback. Ele é um quarterback muito preciso, é um jogador que eu gosto muito. Eu acho que ele vem para mudar um pouquinho a estrutura desse ataque do Washington. Acho que todos em volta dele podem
ter uma melhora de produção, mas ainda assim é um estilo de jogo que vai, eu não sei se vai melhorar tanto a ponto de produzir um grande wide receiver que me atraia tanto para fantasy. Mas eu acho que o Dotson ele vai ter uma temporada decisiva de se firmar como a segunda opção atrás do McLaurin, ou então de perder espaço para o Ben Simmons, para o Zach Ertz, para outros jogadores. Nesse momento, né, com as mudanças no ataque, são 274 alvos desocupados aí, né, para serem distribuídos nesse ataque. Então, com base no uso do Dotson em 2023, que ele foi o quarto jogador que mais correu rotas, 7 TDs em 12 jogos como calouro, eu acho que existe uma expectativa de uma produção melhor dele, né? Então tá todo mundo nessa esperança de que ele vai melhorar, que ele vai produzir mais. Então é outro jogador que eu tenho aqui, meu wide receiver 57. Tô muito curioso para saber como que vai ser a produção dele, agora ou nunca, para Dotson também. E vamos para os tight ends. Daqui a pouco eu falo Pitts, quero fechar com Pitts, mas eu quero falar de um cara que eu gosto demais, vendo jogar, que é o Chigozie Okonkwo, Chiga Okonkwo, né? O Okonkwo, ele foi o jogador, assim, aquela situação do Burks, de quem vai ser o primeiro wide receiver dos Titans no ano passado. Os Titans estavam meio bagunçados, né? Mas eu tinha ele, eu falei assim, cara, vai ser uma temporada boa pro Okonkwo e tal. Meio que não foi, né? Porque assim, em 2022 ele foi tight end 24 e ele foi tight end 20 no ano passado. Então ele melhorou, assim. Só que eu acho que no geral o Okonkwo está num ataque melhorado, mais organizado, né? Acho que o Shanahan, até o próprio Okonkwo falou, né, que eles estão menos tensos com o Shanahan chegando em relação ao Vrabel, né, que eles podem ficar tranquilos porque cada um pode ser o que é. Nos treinos, eles estão até com mais liberdade de criar ali, a participar dessa criação do jogo ofensivo. Isso tem feito muito bem, está sendo muito bom para o ambiente ofensivo dos Titans. Então os jogadores mesmo estão muito otimistas, uma produção ofensiva interessante desse ataque. E é um ataque que eu gosto demais, assim. Eu estou projetando os Titans para ser um time para fantasy muito interessante. Will Levis, Tony Pollard, Spears, DeAndre Hopkins, Calvin Ridley, né, o Burks ali, talvez ali algumas semanas que ele tenha uma produção ali para ligas profundas que vai ser interessante. E o Okonkwo faz parte desse ataque. Por quê? O Okonkwo é um jogador que você vai olhar para as métricas dele. Ele teve 54 recepções, 128 jardas, 1 TD, 6 drops em 77 targets, 91.5 de passer rating e quando ele foi targetado, né? E 63.2 de nota em recepções. Não é assim um número fantástico, até porque ele não foi tão usado assim. Eu acho que a tendência é que ele seja mais targetado, mas quando você olha para os números de corrida, ele é um atleta fantástico, muito rápido, muito difícil de derrubar, e eu acho que essa produção ela vai crescer. Eu acho que o Okonkwo ele vai ter uma produção maior, mas é feeling. Então eu tô classificando ele aqui também no agora ou nunca mais, porque se ele tiver esse breakout e for um jogador assim, até porque a posição tight end é muito mais difícil, né? Eu acho que as pessoas vão crescer os olhos no Okonkwo. É um jogador que eu tenho muito otimismo com todas essas mudanças aí, mas repito, agora ou nunca. É uma temporada decisiva, entra naquela prateleira ou vai ou racha. Também estou muito curioso para saber como vai ser o Okonkwo daqui para frente em fantasy. E Kyle Pitts é um dos grandes símbolos, né, do agora ou nunca mais. Ano passado, além de todas as questões, Arthur Smith, quarterback, Atlanta Falcons no modo geral, ele sofreu com um problema no joelho, né? Então o Pitts não estava saudável no ano passado. O jogo de quarterback foi um problema e até esse número aqui, né, chama também da galera lá do Underdog, tava olhando eles puxaram algumas estatísticas e essa aqui me chamou a atenção, que o Pitts, de 30 tight ends com pelo menos 42 targets ao longo de 2023, o Pitts foi o último, com 40,7 dos targets localizados entre 0 a 9 jardas do campo. O que isso significa? Que a gente tem que olhar para o Pitts
não só na expectativa dele ser mais utilizado, como ele deve ser, lembrando que é um jogador na temporada de calor, teve mais de 1000 jardas, o Pitts no college foi um dos grandes prospectos da posição, ele é um jogador impressionante recebendo, é um jogador que tem que ser usado dessa maneira, tem que ser usado em jogadas longas, e o Falcons não utilizava ele, ali de 0 a 9 jardas, numa faixa muito limitada do campo. Então assim, tá mudando tudo, é uma nova comissão técnica, Kirk Cousins chegou, Michael Penix chegou, tá todo mundo muito otimista em relação a como o Falcons vai se comportar no jogo aéreo, mas além de utilizar o Pitts para receber, essas jogadas elas precisam ser mais longas, né? O Pitts ele é um cara projetado para esse tipo de jogada, para jogadas de mais jardas, não limitado ali a 9 jardas. Até porque aí a produção dele vai ser pequena, a produção de fantasy vai ser pequena. Então, tô muito curioso aí, né? Todo mundo está muito curioso em relação ao Pitts. Em draft tá no meu top 10, em dinastia tô comprando, eu tô embarcando nesse trem do Pitts, é um jogador que eu não desisti, e acho que todas essas mudanças nos Falcons vão ajudá-lo, mas não dá pra gente saber, então entra aqui no Agora ou Nunca Mais, Kyle Pitts também fechando aqui a nossa lista, beleza, galera? Todos esses jogadores não são dicas de compra, dicas de venda, mas são jogadores que eu tô compartilhando com vocês, que eu tenho uma expectativa muito grande em relação a, poxa, como vai ser a produção deles? São jogadores que podem nos ajudar, mas a gente precisa de um spoiler ali, né, de qual vai ser o uso, de uma prévia de como esses jogadores vão se encaixar nessas mudanças, desses ataques, nas mudanças de equipe. Mas são geralmente jogadores que eu tenho olhado ali para as rodadas finais dos rounds, né? Danny Smith, Daniel Jones, ali são jogadores que às vezes você pode terminar o draft e escolher depois, depende muito do formato da sua liga. Tight é muito difícil de encaixar, então são jogadores que quando o Kyle Pitts, quando sobra ali já nas intermediárias ali, né, da posição tight end, jogador que eu vou lá, vou targetar, ou com o jogador que eu vou apostar lá no final, ou depende depois da waiver buscar. Jerry Jeudy, mesma coisa, late round, se encaixa nisso. Mas é isso, são jogadores que estou muito curioso para saber qual será o comportamento agora ou nunca mais. E acho que dependendo do que a gente tiver, né, dessas pílulas que a gente tiver sobre a produção deles, acho que vale a pena buscar esses jogadores, porque em algum momento eles produziram, em algum momento eles nos deram uma esperança, né, de uma produção maior. Então, olho nestes atletas. Maravilha, galera! Aproveite para seguir aí as redes sociais do Fantasy Podcast. Semana que vem estaremos aqui com mais conteúdo sobre Fantasy 2004. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.